percas tua fé entre as sombras do mundo, ainda que teus pés estejam sangrando. Segue para frente, erguendo amor no celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa, tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva o teu olhar e caminha, recebe, aprende, adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, que amanhã será outro dia. Não percas tua fé entre as sombras do mundo, ainda que teus pés estejam sangrando. Segue para frente, erguendo amor no celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalha, crê e trabalha. Como nunca é demais repetirmos, porque de repente podemos ter pessoas que estejam assistindo nossa atividade pela primeira vez, esse conjunto de lives não é um conjunto de estudos na tentativa de validar o Velho Testamento como se ele fosse absolutamente a essência do pensamento espírita, mas é fazer exatamente aquilo que a gente faz com os textos religiosos. A gente se debruça sobre eles para retirar as lições, as reflexões, os ensinamentos que a gente pode tirar, porque grandes verdades nós conseguimos encontrar em todas as culturas e em todas as obras religiosas de todo o planeta. E esse é o nosso propósito. Nós já estamos no nosso 3º ano da série, já estudamos o Gênesis, o livro de Êxodo, e agora estamos no livro de Levítico. Atravessamos nas últimas 3 lives o capítulo 19, que é um capítulo fantástico. E no momento de hoje, a gente vai avançar dentro de uma perspectiva nova, discutindo hoje os capítulos 21 e 22 do Levítico, para que a gente possa aprimorar as nossas reflexões sobre esse assunto.
Nesse sentido, Álvaro, quais são as suas falas iniciais, por favor? Nós estamos hoje na porção Emor. E essa porção, essa parashá, essa porção que a gente vai trabalhar talvez um pedaço dela hoje, tem alguns pontos interessantes. Ela é uma continuidade do processo de santificação. Mas aqui ela vai ter um link, uma conexão grande, que a gente vai perceber um pouquinho mais à frente. Logo no princípio, a gente vê sendo colocado aquilo que fica condicionado aos sacerdotes, mais uma vez. Vão ter aqui alguns mandamentos referentes aos sacerdotes, de como estes mantêm a sua purificação. Então, entre essa passagem, entre esses mandamentos aqui descritos, o primeiro a ser acentuado, ele vai ser sobre a tumá, sobre a impureza correlacionada aos mortos. Então, aqui surge uma proibição para os Koanim, para os sacerdotes do templo, para que eles não entrem em um cemitério, não tenham contato com mortos. Aqui vai ter uma série de leis que vão se desdobrar dessas proibições, e nós vamos encontrar aqui sendo permitido apenas para um Cohen, para alguém que seja sacerdote, entrar em contato com mortos, vamos dizer assim, quase que de primeiro grau. Então, família. Pai, mãe, a irmã solteira, apenas alguns filhos, são 7 graus de parentesco que é permitido ao sacerdote ele tomar o contato em alguma situação, por exemplo, velório. Ou seja, você está dizendo o seguinte, que havendo um morto, o sacerdote não deve tocá-lo, à exceção dele ser, em primeira análise, ser um membro da família mais próximo. Esses que são mais diretamente ligados a nós, o sacerdote pode tocá-lo. E ele também deve evitar os cemitérios, exatamente pela presença dos mortos por ali, não é? E nesse caso, Álvaro, como é que se oficia o sepultamento, uma vez que o sacerdote não pode participar desse tipo de cerimônia? Ele só pode, aos 7 graus de parentesco aqui, esposa, pai, mãe, filho, filha, irmão ou irmã solteira. Então, esses são os 7 que mãe, pode se aproximar. Filho, irmão, mas, esposa. Por exemplo, vamos supor que aconteceu, né, Elahá? Pessoa teve contato, né? A gente passou por cima de um túmulo, quem sabe, né? Ou teve contato com um morto. Existe todo um ritual que ele vai ser descrito como extremamente complicado, que chama o ritual de purificação através da cinza da vaca vermelha. Então, diz que hoje em dia só deve ser aquele Red Angus da Austrália. Não sei, não estou brincando. Mas é descrito natural uma vaca totalmente vermelha, com todos os pelos vermelhos, e essa vaca seria sacrificada, e a cinza dessa vaca específica, ela serviria para o ritual de purificação, e depois o sacerdote teria que passar pela mikveh, né? Pelo banho de imersão. Que é a inspiração para o batismo de João, né? Que é essa inspiração. Então, é uma proibição? É uma proibição. Mas ele pode quebrar? Pode acontecer de quebrar. Se o sacerdote ele fica impuro, o que acontece? Bom, ele vai ter que voltar a fazer esse ritual. Esse ritual é complexo, é demorado, mas ele está suspenso das atividades dentro do templo. Então aqui, Elahá, tem uma passagem que você conhece, todos, sim, acredito, nós conhecemos, que ela fica bastante interessante. Ela está lá no capítulo, salvo engano, 10 de Lucas. 10 de Lucas. Quer contar para nós? Da parábola do bom samaritano. E como nós bem sabemos,
um homem cai à beira do caminho e 3 personagens passam por ele. Passa um sacerdote, passa um levita e passa um samaritano. E o texto é claro em dizer que o sacerdote, vendo-o, não é dizer que ele não o viu, vendo-o, passou de largo. É o que está disposto no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 10, na narrativa da parábola do bom samaritano. A uma primeira leitura, as pessoas dizem, nossa, que cruel, viu e não fez, miserável. E, na verdade, ele pode estar se resguardando, né? Ele pode, o Álvaro depois vai discutir essa questão das exceções, mas ele pode estar se resguardando dentro do mandamento da lei, que diz que o sacerdote não toca, não é irmão dele, não é pai, não é mãe, não é irmão, não é irmã, não é filho, não é filha, não é esposa, então, automaticamente, eu não tenho a chancela para que eu toque, porque aquele homem estava caído à beira da estrada semi-morto, mas vai que ele estivesse totalmente morto. Eu não poderia tocá-lo. Então, nessas circunstâncias, ele fica impedido. Não é isso, Álvaro? Ele fica impedido. É interessante, acho que quase todos nós, ou todos nós conhecemos, o comentário de Santo Agostinho, que ele vai dizer o seguinte, ele está descendo de Jerusalém para Jericó, Jerusalém é uma cidade espiritual, com um simbolismo espiritual, e Jericó com um simbolismo material. Então ele está descendo da espiritualidade para a materialidade. Então é natural, quando você desce ao porão, quando você desce a um andar inferior da sua casa mental, você está indo em direção à sua animalidade. Então, essa passagem tem algumas questões interessantes. Isso que o Elahá colocou. Ele não poderia tocar. Por quê? Porque o Cohen, o sacerdote, tem a proibição de tocar o morto. Ele não sabe se está morto, se está vivo. Está falando semi-morto, está desmaiado. Você vê a pessoa desmaiada, talvez no meio da estrada, você fala, está morto. Né? Não tinha o serviço da rodovia para você ligar, não tinha um 90, 911, não tinha nada. Então, ele pressupõe que ele está morto. Agora é interessante, Elahá, que dentro do desdobramento dessa porção de hoje, existe uma condição que se chama met mitzvah. Met em hebraico significa morto. E mitzvah significa mandamento. Então, é a questão da exceção. Se, por exemplo, a lei vai dizer, nós estamos em um ambiente onde não tenha ninguém para sepultar um cadáver, é um mandamento que este morto seja sepultado por um sacerdote, por até mesmo um sacerdote. Se não tiver outra pessoa, ele tem a obrigatoriedade de sepultar. Então vamos supor, o Elahá é sacerdote, eu não sou. Nós estamos aqui em um ambiente, ele precisa de sepultar alguém, ele vai falar, Álvaro, faz você lá esse sepultamento, eu sou sacerdote, não posso tocar. Mas se ele estiver sozinho, ele tem obrigação, de acordo com a lei judaica, de fazer o sepultamento. Mas o que acontece é que, geralmente, os sacerdotes que tinham uma condição financeira muito mais abastada dentro do Templo de Jerusalém, porque a gente vai até ver nessa porção dessa semana, não sei se a gente chega, mais talvez para o final, mas a gente vai observar que existe uma proibição do comércio da fé, mas a gente conhece o que aconteceu pela passagem dos vendilhões do templo, sabe que o templo de Jerusalém se tornou um antro de comércio, uma casa de vendedores, então eles tinham uma condição muito abastada, e aonde você quer morar quando você está muito abastado? Você vai querer morar em um lugar como Jerusalém ou você vai querer morar numa capital comercial onde você pode acompanhar os seus investimentos, vamos assim dizer, Jericó? Então, muito provavelmente, ele estava descendo para visitar a sua família. Se ele encostasse naquele morto, ele ia ficar impuro e ele teria que retornar a Jerusalém. Ele perderia tempo, perderia a viagem, perderia uma série de coisas.
Então, Elahá, eu gosto de colocar nessa passagem que você colocou, passou do largo, tem outras traduções, passou para o outro lado da Passou via. para o outro lado. Isso, quando a gente leva para o aramaico, que o aramaico é a língua que era usada, Balada. falada usualmente na terra de Israel naqueles dias, para pregações, o hebraico. Mas assim, no dia a dia se falava em aramaico. Então, quando a gente leva isso para o aramaico, a gente fala lavor bedere hagav, passou para o lado das costas. Isso é uma expressão, inclusive, talmúdica, uma expressão recorrente no Talmud, e ela quer dizer o seguinte: ele passou a servir as forças do mal. Ou seja, ele tinha a obrigação de socorrer aquela pessoa. Então aí eu não estou simplesmente dizendo que ele passou literalmente sem vê-lo, mas ele passou a serviço do mal, passou não fazendo o bem, passou agindo de maneira errada. Exato. Exato, exatamente isso. E quando vem o levita, que são da mesma tribo, e também tem algumas proibições, porque ele trabalha no templo, igualmente. Então ele também não pode ter o contato com o morto. Se ele tiver, não vai ser o mesmo ritual, mas ele vai ter que fazer a purificação, ele vai perder o tempo, a jornada. Ele faz o quê? Exatamente a mesma coisa. Ele Então, segue o outro, né? Segue o esse líder. mandamento é importante para a gente entender essa passagem, por exemplo, aqui do Evangelho. Eu queria aproveitar. Você terminou aí, eu queria comentar uma coisa que não tem nada a ver com isso. Terminou aí? Terminei. Terminou? Eu queria comentar uma coisa que não tem nada a ver. Mas nas profecias sobre o Messias, diz que o Messias, quando entrar em Jerusalém, ele vai entrar por uma porta específica. Tem várias portas de entrada em Jerusalém e fala-se que existe uma porta por onde o Messias vai passar. E os judeus consideram que Jesus não foi o Messias, então estão aguardando a chegada do Messias. Então, no período da chamada Idade Média, em que aconteceu domínios diferentes da cidade de Jerusalém, ora pelos muçulmanos, ora pelos cristãos, mas não mais pelos judeus, em função da diáspora que aconteceu no ano 70, houve um período em que se tomou a seguinte iniciativa. A porta aonde o Messias deveria passar, eles fecharam. E aí os judeus disseram, não adianta, porque quando o Messias vier, a porta vai abrir, não adianta botar esses tijolos, que quando ele vier, esses tijolos irão todos abaixo, porque o Messias vai passar por aí. E aí, para implicar, para dizer que o Messias não vai passar mais por ali, porque o Messias, nesse entendimento, é uma referência judaica e não uma referência cristã, porque Jesus já é o Messias para o cristianismo. Então, o que fizeram? Na porta que está fechada, na frente da porta, se fez um cemitério. Então, tem um cemitério hoje lá, exatamente para que quando o Messias vier, ele é sacerdote, aí ele não pode pisar, ele vai ter que dar um salto para pular por cima do cemitério, porque exatamente para criar embaraços para a entrada do Messias em Jerusalém, os homens após Jesus, esse após Jesus, vedaram a porta e colocaram um cemitério bem debaixo da porta para impedir o acesso do Messias a Jerusalém, inspirado nesse mandamento de que o sacerdote não pisa em cemitério. E eu não sabia, interessante, eu não conhecia. Não sabia dessa? Não. Pois é. Muito legal, muito legal. Mas me fala uma coisa, eu fiz uma pergunta, não sei se você ouviu, eu estava querendo saber, na hora dos sepultamentos, como é que processa o sepultamento se o sacerdote não pode ir? Como é que acontece isso? Como é que se... Então, é que a gente precisa de compreender que o sacerdote, no judaísmo, o Cohen, ele tem uma função muito específica dentro do templo. E ele não está como para o cristianismo, melhor, para o catolicismo, como o sacerdote estando na posição daquele que executa todos
todos os Que rituais. porque na figura do padre, você tem a figura do rabino, que é o que instrui, e você tem a figura do sacerdote. O padre representa dois poderes em um só, que o padre ensina, ele prega, ele faz discípulos, e ao mesmo tempo ele é a conexão com o divino. No judaísmo eu tenho duas figuras diferentes. Eu tenho o rabino, que é o que instrui, que ensina, é o que é o professor, e eu tenho a figura do Cohen, do sacerdote, que pode até também ser um rabino, mas ele pode não ser um rabino, mas ele já é Cohen de natureza, pela própria família dele. Assim como no catolicismo, uma pessoa pode dizer, eu quero ser padre, e aí ele se torna padre, ele se torna rabino, e ele estuda para ser rabino e vira rabino. Mas ninguém estuda para ser sacerdote no conceito judaico. Enquanto que na Igreja Católica eu quero dizer assim, eu vou estudar e vou ser um sacerdote católico, ou eu vou estudar e serei um sacerdote protestante, um pastor. No judaísmo, não. Ou você nasce dentro da família que tem uma linhagem sacerdotal, que você herda pela família da qual você nasce, ou você não é sacerdote. Ninguém se torna sacerdote. Posso me tornar rabino, posso me tornar um professor de judaísmo, mas sacerdote, negativo. Só pela linhagem, só pelo sobrenome é que você sabe quem pertence a esse grupo de pessoas que possuem esses atributos em particular. É até bem diferente, né? E interessante que nessa passagem de hoje, ela tem um ponto, até a gente às vezes não tem tempo de comentar tudo, mas como você puxou, ele vai trazer uma das obrigações do sacerdote que corresponde até os dias de hoje. Qual é? Abençoar o povo de Israel. Porque hoje você não tem o templo, o segundo templo, né? Você não tem o terceiro templo, aliás. O segundo foi destruído, o primeiro foi destruído. Então, como fica a figura do Cohen? Porque você conhece, todos nós já vimos filmes, temos amigos que têm o sobrenome Cohen. São descendentes diretos daqueles sacerdotes do templo de Jerusalém. Então, o que estes fazem? Como funciona hoje? Então, por exemplo, quando a gente vai fazer a leitura do Sefer Torá, do pergaminho da Torá, primeiro a ser chamado pergunta-se, Yesh Cohen, tem algum sacerdote? Se não tiver, Yesh Levi, tem algum levita? Não tem? Então vamos para o povo de Israel. Então chama você não é levita nem Cohen, né, também? Não sou. Não. Então vai para a gente, vai para a galera. Então, mas o que acontece? Eles têm a condição de abençoar o povo de Israel. Então, tem um momento bastante interessante em algumas festas. Quer contar para a gente? Conta para a gente, Elahá. Eu vou contar porque, de repente, eu posso traduzir melhor pelo meu olhar um pouco mais distante do que o seu, e de repente você pode achar que todo mundo está entendendo ou é muito claro que seja assim. Mas funciona da seguinte maneira. O rabino é quem fala, é quem prega. O Cohen não necessariamente prega, não necessariamente expõe. O sacerdote não é necessariamente o expositor, mas sim um rabino ou um razão, um professor que está lá na frente, que vai falar, que vai fazer a pregação da noite, que vai fazer a leitura, que vai explicar. E o Cohen pode estar ali, sentadinho, assistindo. Ele tem a conexão com o divino. É uma outra coisa. Ele é um canal pelo qual Deus chega no povo de Israel. E o Cohen está ali sentado, assistindo a reunião, que o rabino está muito à vontade, pregando, ensinando, respondendo, esclarecendo. Chega o momento da bênção. O momento está na hora de abençoar o povo. O que acontece na Igreja Católica? O padre abençoa as pessoas. Ele é sacerdote, ele abençoa as pessoas. O pastor, ele está pregando e ele tem a autoridade dentro da religião dele de abençoar as pessoas, abençoar a população que está ali. O rabino não necessariamente tem. Então, havendo um Cohen no ambiente, ele é chamado para dar a bênção, porque ele é o canal. Então,
o rabino sai, os que estão pregando saem, e quem assume o comando naquele momento é o Cohen. E o que é belo nesse momento? É que todo mundo que vai à sinagoga, os homens, eles estão todos no andar de baixo, quando a sinagoga é grande, as mulheres e as crianças ficam em cima e os homens embaixo. Quando a sinagoga é pequenininha, tem só uma parorrete separando, né, uma... Meritza. Merit. Como chama? Uma Né, divisória. parorrete? Tem uma divisória. Isso. Aí as mulheres para cá, os homens para lá. Aí, muito bem. Quando chega a hora de dar a bênção, todos estão cobertos com um manto chamado talet ou talit, que cobre as pessoas. Aí, qual é o objetivo de, na sinagoga, todos estarem cobertos com um talit? Por que quando chega na sinagoga, os homens colocam aquele pano sobre si e entram na sinagoga para participar da reunião com um pano sobre si? O objetivo, segundo, né, o que se diz, é para tornar todos os homens iguais. Não importa se eu estou com uma roupa linda ou uma roupa rasgada, se minha roupa é uma roupa rica ou não. Quando eu entro na sinagoga, que eu jogo o talete em cima de mim, todos nos tornamos absolutamente iguais. Ninguém enxerga mais a roupa de ninguém. Todos estamos vestidos com o mesma vestimenta. Um pano que cobre fundamentalmente boa parte da nossa roupa, como se fosse uma toalha. Ô, Daniele, lamento que não tenha perguntado a religião. Também não perguntaram a minha. Também não pude responder. Muito bem. Aí aquele talite fica sobre todos eles. Na hora que o Cohen vai dar a bênção, o homem, que é o pai, abre o talite como uma galinha, que abre o talite assim, e os filhos solteiros todos entram debaixo do talite do pai. É uma cena belíssima. E se você estiver de cima da sinagoga onde as mulheres vêm, a cena é mais bela ainda, porque você vê só os talites abertos e os filhos se agasalhando debaixo do talite do pai, o Cohen dando a bênção e eles ali recebendo a bênção pelo pai. E às vezes o pai já é velhinho, já é magrinho, pequenininho, e os filhos são fortes, são grandes. E quando a bênção vai chegar, o pai abre o talite assim, e aqueles homens grandes, enormes, tentando se agasalhar como se fossem os pintinhos debaixo da galinha, e nessa hora eles são abençoados através daquela figura do Cohen que está ali. E o que é interessante? Diz Jesus no Evangelho: ah, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu já cuidei de ti, como a galinha reúne os seus pintinhos. A cena da galinha que estende as asas e cobre os pintinhos é a representação mais exata desse momento da bênção que, através dos talites, cobre toda a estrutura da sinagoga e o Cohen derrama as bênçãos de Deus sobre os que estão presentes ali. É um momento belíssimo. É mesmo, realmente né, a gente... Emocionante até. Você contando assim, né, de fora eu já tinha visto você contar, a gente já tinha conversado a respeito, mas realmente é bastante emocionante de se ver. Eu me emociono toda vez. Toda vez, é bonito mesmo, Toda Elahá. vez. E é interessante, Elahá, que no mesmo capítulo, no versículo 6, ele vai dizer assim: santos serão a Deus, não profanarão o nome de Deus. E aqui ele está dando uma ordem de que a gente não retorne, que a gente não decaia, que a gente se mantenha firme. Engraçado que agora mesmo, antes da live, um amigo me mandou mensagem, falou: nossa, Álvaro, tô com uma dificuldade aqui de me manter conectado. Tá dando, a gravidade tá forte, eu tô querendo cair. Eu falei para ele: olha, evangelho no lar todo dia, procura estudar um pouquinho de manhã, de tarde, de noite, e manter a cabeça fria diante dos problemas, porque é mais difícil a gente subir novamente do que se manter lá no alto. Agora, o interessante é que esse versículo vai colocar aqui mais uma vez a referência, porque as ofertas foram queimadas ao Deus, vai ser trazido todo esse contexto mais uma vez das ofertas queimadas. Aqui o versículo quer dizer
sobre a matéria que a gente sublima através das nossas ações. Então, você quer se manter lá no alto, na conexão com o divino? Você está conectado com o divino quando a matéria é um meio também de servir. Porque nós podemos servir a matéria ou utilizar a matéria para servir a Deus. Então aqui o versículo ele coloca esse jogo de palavras que traz uma reflexão interessante sobre o cuidado que a gente tem que ter para que a gente mantenha-se conectado a Deus e não venha ao utilizar a matéria, se desconectar e entrar aí numa condição da queda do andar da casa mental. E quando a gente pensa assim, fala, poxa, mas eu não sou sacerdote, o que você está falando disso, Álvaro Elahá, só porque está no trecho da Torá? Não, a gente precisa de trazer um pouquinho para a nossa vida. Então, quando Jesus é apontado, ele não era da tribo de Levi, ou seja, ele não era um sacerdote segundo a lei judaica, sim, mas ele é apresentado por Paulo na carta aos Hebreus como um sacerdote de Deus. E ele é nosso modelo e guia. Então, 3 divisões, a gente falou, sacerdote, levitas e o povo de Israel. Então, ele estaria na condição do sumo sacerdote, ou seja, daquele que já adentra ao Santo dos Santos, aquele que já habita junto à presença divina. E nessa condição, nós devemos nos inspirar nesse trajeto. Se nós temos um nível consciencial ainda talvez um pouco reduzido, vamos dizer, simbolicamente falando, estaríamos como o povo de Israel. Nossa, nós já adentramos e trabalhamos ao tabernáculo, ao templo íntimo, ao templo do coração. Então a gente é levita. Ah, não, a gente já trabalha no local mais santo, mais santificado, nas condições de maior nível consciencial do nosso espírito. Então já somos sacerdotes no sentido simbólico. E qual que é o propósito? Se tornar sumo sacerdote. Mas se a gente está lá dentro do Santo dos Santos, para que a gente vai sair do Santo dos Santos para retornar ao pátio do templo? Ou para descer lá para Jericó, vamos assim dizer, que nem fez na nossa parábola o sacerdote na parábola do bom samaritano. Então, para que a gente faz isso? O esforço daqueles que eu acredito que a maior parte de nós tem a possibilidade já de estar assistindo uma live espírita com um nível de conhecimento espiritual um pouco mais avançado. Quando a gente já compreendeu o nosso caminho, o nosso trabalho tem que ser estar conectado a Deus. Tá lá no terceiro andar da casa mental, tá conectado a tudo aquilo que é espiritualidade. E mesmo que a gente esteja fazendo algo material, que a matéria seja um caminho para que a gente se mantenha conectado ao divino e não para que a gente venha a idolatrar a matéria e se afastar do divino. Então, esse ponto aqui, esse versículo 6 do capítulo 21, é um versículo que me chamou um pouco a atenção para a transformação dessa animalidade em conexão com o divino, a boa utilização da matéria, a boa utilização dos meios que nos são dados, porque meios na doutrina espírita não faltam para nós compreendermos como é servir e como devemos servir. Então, Elahá, esse versículo eu queria colocar ele. Quer comentar um pouquinho para nós? Depois eu quero comentar outro. Eu quero só, antes de comentar, eu quero fazer uma pergunta. Você tem algum talite em casa aí? Minha mãe está aqui, pedi para ela pegar. Tá bom. Bom, a gente mostra para as pessoas como é que é. Então, essa questão dessa capacidade de nós nos retirarmos dessa condição que é muito ritualística, porque dentro do judaísmo existem determinados degraus em termos de conexão com Deus. Jacó tinha 12 filhos, e sempre o primogênito
era quem era o que herdava todas as questões do pai. Assim aconteceu com Isaac, herdando do pai. Assim aconteceu com Jacó, herdando do pai. Só que Jacó teve 12. Então a gente poderia esperar que o filho mais velho herdasse essa condição espiritual. Mas o filho mais velho é Ruben, que não herdou nada. Não é ele, não é Ruben, que vai herdar as características da questão espiritual do pai. Ele divide em 3 essa espiritualidade. Rubem, Simeão, Levi. O terceiro filho, Levi, é que vai ser o sacerdote, o que vai ter essa relação. Os sacerdotes e os levitas são todos descendentes do terceiro filho de Jacó. Então, esses aqui não são Levi. E o quarto filho, olha, primeiro, segundo, terceiro, quarto filho é que vai ser o filho que vai dar os reis a Israel. Então, o Judá é quem dá os reis. O rei Davi, o rei Salomão, e o Messias também seria descendente desse quarto filho. Repara, não é o primogênito, não é o segundo. O terceiro ficou com a parte de sacerdócio e o quarto ficou com a autoridade em termos de governança. E o penúltimo filho lá embaixo, que é José, é o que herda a espiritualidade. Então, fraciona-se essa bênção em 3 pedaços. A parte da bênção ligada aos reis vai para Judá, a parte da bênção ligada ao sacerdócio vai para Levi, e a parte da bênção ligada com a espiritualidade, no sentido do homem diante de Deus, sem religião, ficou com a figura de José. Só que aí cria-se determinadas instâncias dentro do judaísmo que a gente até vê até hoje na sinagoga. Tem Cohen, tem Levita? Não tem? Tá, então chama Israel. Como se existissem essas 3 camadas de conexão. Precisa de um Cohen para fazer uma conexão mais exata. E o nosso grande objetivo nesse processo é nós despertarmos o sacerdote que tem dentro de nós. É nós conseguirmos alcançar essa condição de elevação dentro dessa perspectiva. E o que a gente vai ver ao longo da história do judaísmo? Rabinos que vêm de todas as tribos. Rabinos que vêm de todas as tribos e que têm uma espiritualidade extraordinária. E aí você diz, esses, apesar de não serem, é como se fossem. Eles têm tanta autoridade, eles têm tanta espiritualidade, que ainda que eles sejam pertencentes à tribo de Zebulon, de Isacar, da tribo de Simeão, da tribo de Gade, Aser, sei lá, Naftali, Dan, eles têm uma grandeza extraordinária que oferece a cada um de nós a possibilidade de nós descobrirmos o Cohen que existe dentro da gente, quebrando essa hierarquia rígida de que uns são, outros não são. E outra coisa legal aqui, Elahá, que está no texto em hebraico, que é bem bacana, que nesse primeiro versículo da Parashá diz assim, Vayomer Adonai el Moshe Emor. Então, fala Deus para Moisés, dizer ou falar. Ela Koanim, fala para os Koanim. Benei Aaron, para os filhos de Aaron. Ve Amarta Alehem. E fale de novo. Então, é interessante que a gente encontra aqui uma duplicidade nas palavras. Fala então, e repete. Moshe Emor, então fala para Moisés falar, para os Koanim, filhos de Aaron, e fala para eles. Então, peraí, tá escrito 2 vezes fala. Fala e fala de novo. Então, é questionado por um dos deixa eu... Aqui, eu já peguei aqui Elahá o Talit, já eu mostro. Terminar essa explicação. Então, assim, os sábios perguntam, mas por que está escrito fala e fala? Já que a Torá é muito meticulosa nas palavras, na forma que as palavras são colocadas. E aqui é uma questão interessante, porque vai ser dito assim, Lehazira agdolim alaktanim, porque tem que ser falado para os grandes e tem que ser falado para os pequenos.
E isso vem trazer uma ideia de responsabilidade, que os maiores sempre têm que cuidar dos menores. Então, se a gente pensar de maneira macrocósmica, vamos sair da nossa sociedade familiar, então vamos para o nosso país, então os maiores deveriam estar exemplificando os caminhos do bem aos menores. Só que aqui, quando isso é discutido pelos sábios, eles vão dizer o seguinte, que não adianta a gente querer que os grandes no macro sejam um exemplo para os menores se a gente não tomar o cuidado dentro do núcleo mais importante, a base fundamental de toda a sociedade, aonde são ensinados, transmitidos todos os valores morais. Qual núcleo? A família. Então, aqui vai ser trazido pelos sábios que sem a transmissão da educação moral dos pais para os filhos, se houver um gap, se houver uma ruptura nessa transmissão, não, ou se tiver, os sábios ainda colocam um desvio, ou seja, uma preocupação maior com o material do que a transmissão dos valores do caminho do bem, da moralidade, os caminhos das leis divinas, da espiritualização, como você quiser entender. Se a gente tiver um gap, uma ruptura nisso, a gente não vai conseguir que os grandes, ou seja, o responsável pela minha empresa, dê exemplo para o menor, o responsável pelo meu estado, pela minha cidade, pela minha instituição, onde quer que seja, pelo meu centro espírita. Por quê? A base e a fundamentação de toda a transmissão dos valores vem do falar para que o grande, Deus fala para que o grande aprenda e transmita isso para o pequeno. Mas o maior de todos os núcleos de educação para o espírito é, sem sombra de dúvidas, a família. Elahá, quer comentar para nós? Eu acho que você tem bastante coisa para falar. Quero comentar, sim. Quero comentar o seguinte. No mundo antigo, no nosso mundo antigo, muitas culturas surgiram naquele período lá atrás da nossa história. Nós tivemos o povo grego, o povo judeu, o povo romano, cretenses, meu Deus, tivemos os medos, tivemos os persas, os fenícios. Uma quantidade enorme de povos surgiram durante o período da nossa história antiga. Cada povo desse tinha uma lógica de funcionamento de vida. Eles tinham uma maneira de entender como que a sociedade deveria funcionar, como que as pessoas deveriam viver, como é que as famílias deveriam se organizar. E cada povo desse, evidentemente, estabeleceu o seu código de conduta, que não é idêntico. Nós temos códigos de conduta diferentes para cada lugar. Na própria Grécia, se a gente pegar a cidade de Atenas, havia um código de conduta totalmente diferente do modelo espartano. Enquanto que em Esparta as crianças não pertenciam aos pais, elas eram retiradas da família logo aos 7 anos para estudarem, para serem guerreiros, e eram forjados dentro dessa visão, uma alimentação muito rígida, um conjunto de exercícios. Tomavam uma tal de uma sopa negra que era oferecida para eles, que tinha todo tipo, tudo que você imaginar tinha dentro dessa sopa negra, que era para o cara ser um lutador, um guerreiro. Em Atenas era a arte, a beleza, a cultura. Então, cada lugar teve um ambiente diferente. E o que aconteceu de maneira absurda? De maneira absurda. Todas essas culturas tiveram seus mandos, seus poderes, invadiram povos, a Babilônia invadiu, a Grécia invadiu, Roma invadiu, todo mundo invadiu todo mundo. Israel não foi uma nação que invadisse outras nações. Ele tentava unir o povo do seu território, teve as lutas com aquele território que eles queriam tomar dos cananeus, dos que viviam ali, dos palestinos, que estavam ali colocados. Mas você não tem uma visão expansionista de tomar o território dos outros, invadir as nações vizinhas. Eles mantiveram a tentativa de unidade igual os egípcios, que sempre se mantiveram ali. Mas o que é curioso de tudo isso? É que os valores judaicos
foram os valores que venceram todos os demais modelos de estrutura de sociedade. É esquisito dizer isso, mas o modelo de sociedade do Ocidente, ele está estruturado em cima do modelo judaico-cristão. Por isso que se fala muito hoje, os valores da família judaico-cristã. Por que se fala tanto disso? Porque quando Paulo de Tarso sai para pregar o cristianismo, ele não prega cristianismo. Ele pega cristianismo trançado com judaísmo. Ele traz as duas doutrinas juntas. Ele carrega o cerne do pensamento judaico por dentro do pensamento cristão. Você quer ver? Eu provo o que eu estou dizendo. Pergunte para um cristão como foi que o mundo foi criado. Como foi que o mundo foi criado? E o cristão vai dizer, Deus criou Adão, Deus criou... Não, isso aí é judaísmo, esquece. Eu quero saber como é que o cristianismo fala como é que o mundo foi criado. Você não tem. Porque quando Paulo levou, ele levou as duas mensagens, primeira e segunda revelação, uma atrelada na outra. E nós, no Ocidente, nós absorvemos esse formato. E a nossa estrutura de organização familiar, ela é uma estrutura judaico-cristã. Então, você tem... O que você tem como formação disso? O casamento monogâmico, isso é uma herança judaica. A autoridade paterna sobre os filhos, essa estrutura patriarcal que a nossa família tem, a proibição de relações incestuosas. A gente se escanda, como assim? O pai vai casar com a filha vai casar com a mãe? Como assim? Não. Então, essa estrutura de como é que as coisas funcionam dentro da nossa sociedade também é uma herança judaico, mas cristã. Então, nós estamos dentro o psiquismo com o qual a Europa, e depois quando ela colonizou a América, como que esse Ocidente ele foi desenhado, ele é desenhado dentro de um modelo de sociedade pensado nas estruturas judaico-cristãs. Então, o judaísmo acabou forjando a maneira como a sociedade se organiza. Isso é muito surpreendente, porque não era uma nação rica para impor. Você tinha a sociedade grega que dominou o mundo todo. E o nosso modelo de sociedade não é grego. A gente tem muito do idioma grego, a gente fala, mas na estrutura de sociedade não é. Os romanos dominaram o mundo por muito mais tempo. Nós não temos uma estrutura romana dentro de nossas casas. A gente não tem paganismo, a gente não tem a estrutura dos romanos. A gente tem uma estrutura monogâmica, uma estrutura de um Deus só. Então, essa herança que a gente tem é fruto desse processo de construção dessa visão de mundo que, na verdade, surpreendentemente, como se fosse um dos maiores milagres da humanidade, uma nação que não tinha expressão política nenhuma, não tinha exército para fazer isso, ela domina o mundo e ela propõe e o mundo acolhe a sua proposta de organização social. Fantástico, né, Elahá? E é um valor, são valores, os valores familiares, extremamente importantes, né, dentro da doutrina espírita. Isso está presente, né, dentro da doutrina espírita também. Eu trouxe aqui, Elahá. Sim. Eu trouxe para você mostrar, porque as pessoas podem pensar que seja uma veste. Ele não é uma veste, ele é uma toalha. Vou ficar em pé para dar para mostrar melhor. Isso. Exato. E aí, agora cobre. Veste. Peraí, deixa eu ver se... Eu vou fazer como se tivesse, né? Fazendo o ritual mesmo. Agora, é interessante, Elahá. Outra coisa legal aqui é o seguinte, é isso daqui, né, de mostrar. Sim. Esses fiozinhos. Sim, sim. O tzitzit, que é onde, quando tem a mulher hemorroíça, que fala que ela tocou no canto das vestes. Que aqui, ó, ficou... Em cada canto ficou um fiozinho desse
esticado, né? Aparente. Então, quando a mulher hemorroíça vai encostar em Jesus, ela não poderia encostar nele, ela coloca as suas mãos nesse cantinho aqui, nisso que eu estou segurando, que fica bem no cantinho. E ele sente, né? Eu Que, ó, não queria que, eu não posso sentir. eu queria que você mostrasse as franjas do talit. Tem uma outra Essas... coisa, as franjas. Uma outra coisa que eu queria mostrar a todos são essas franjas que tem aí, tá vendo? Olha, e tem umas franjinhas ali, parece aquelas coisas de rede, tá vendo? Tem franjas. Essas franjas são em número de 613. Cada franja dessa é um dos mandamentos da Torá. Aqui tem 5 nozinhos, que são 5 livros da Torá. Aqui também, se multiplicar esses numerozinhos aqui, ele vai dar 613, também são os mandamentos. E dos 4 cantos do mundo, você será visto e você virá. Então, né, em teoria, seria uma coisa que se você está andando com o talit, com o tzitzit, você vai olhar isso ao seu canto, e dos 4 cantos vão olhar para você e falar, olha, aquele deveria ser um homem temente a Deus. Agora, quando o Elahá falou da bênção, né, Elahá? Uhum. O pai faz assim, né? Coloca os filhos aqui debaixo. Então, os filhos vêm todos, né? Aqui vocês estão me vendo, mas seria assim, né? Os filhos vêm Isso. todos para debaixo. E aqui você viu, né, que eu coloquei que nem esfaradi, que nem marroquino, né, Elahá? Sim. Quando eu coloquei ele... Não é verdade? É. Ele é muito bonito, né? É muito... A depender do rito, ele pode ser colocado por sobre os ombros, aí cobre a veste, aí você não enxerga o que a pessoa veste. Está coberta com o talete. Mas É uma foi bem toalha. legal, né? Trazer, acho que é curioso, né? O que dizer de longos velórios de uma semana, etc.? Isso não faz mal ao espírito? Na visão da doutrina espírita, a gente precisa dar um tempo para que o velório aconteça, para que facilite que o espírito se desprenda. Então, assim, a pessoa desencarnou agora e você, olha, desencarnou, pega, não, já sepulta. Às vezes é melhor que a gente aguarde um tempo para que esse espírito tenha mais facilidade para se desprender. Mas tem a decomposição do corpo. Você não pode esperar muito, mas também não pode ser muito curto. Então, dentro dessa análise, a nossa sociedade chegou a um parâmetro. 24 horas é o tempo que é satisfatório para isso acontecer. Então, as pessoas elas são veladas e sepultadas numa janela de até 24 horas para facilitar sepultamento. Faleceu à noite, vela durante o dia, no final da tarde sepulta. Então, você tem esse tipo de situação. Mas um velório muito prolongado, exceção aí para a Rainha Elizabeth, que deverá passar por um féretro bastante longo, mas o féretro das pessoas Am Israel, o pessoal que é como nós, assim, né? Do povo de Israel, que não é nem levita, nem cohen, nós, a gente desencarna e o sepultamento é feito pouco tempo depois. Sepultamentos que têm muita demora realmente derramam muita energia que pode levar a uma perturbação ao espírito. Nós temos agora um momento, que é a desencarnação da Rainha Elizabeth, que você não vê uma comoção, como, por exemplo, uma desencarnação do Ayrton Senna, que o mundo ficou chocado. Aí você tem uma carga energética em cima da pessoa. Uma desencarnação, vocês não gostam, mas aqui em Rondônia toca muito Marília Mendonça. O Estado ficou de luto quando ela desencarnou. Isso é uma dor, uma tristeza, um silêncio, a tristeza das pessoas. Então, essa coisa prolongada dentro desse espírito, ela acaba sendo complicada. Na Rainha Elizabeth, você não está vendo isso, está vendo muita leveza. As pessoas levando flores, agradecendo. Não existe dor, existe aquela saudade. Não é? Mas esse processo muito demorado, ele acaba não sendo muito proveitoso. Realmente, o melhor é que seja curto. E no judaísmo também, a gente não demora muito para fazer o sepultamento das pessoas. E é feito enrolado no talit, né?
Sim. Os homens são enrolados no talit, são, né, enterrados sem roupas e enrolados no talit. Você veio sem nada, Denise. Vai voltar sem nada. Nos cemitérios judaicos, tem uma parte que tem uma espécie de um arco que separa a parte da frente da parte do fundo. As pessoas são sepultadas na ordem, homens de um lado, mulheres do outro, na sequência. Para você achar no cemitério judeu uma pessoa é facinho. É uma mulher? Não, é uma mulher, então é desse lado. Qual foi a data do falecimento? Aí você vai bem aqui, porque eles estão sepultados naquela sequência da ordem do sepultamento. Vai preenchendo. Mas tem esse arco, e atrás do arco também se sepulta pessoas. Só que os que se sepultam atrás do arco são as pessoas que, pela lei mosaica, pela lei judaica, não estou me referindo isso a espiritismo, não quero que ninguém pense que seja um pensamento espírita, mas dentro do pensamento judaico, pessoas que têm uma determinada circunstância de vida, elas são enterradas separadas, ela não pode ser sepultada junto com os outros. Então, elas são colocadas lá no fundo. E elas não têm uma ordem específica, é um pedacinho menor, e elas são jogadas aleatoriamente por uma machadinha que o rabino... Na sua comunidade era com machadinha também, que rodava? Eu fui só em um enterro, até hoje. Então é assim, quando a pessoa, ela, pela lei judaica, ela não viveu da maneira como devia viver, por exemplo, foi um suicida, ele não é sepultado junto. Então, o rabino vai para aquele arco, com uma coisa, parece uma machadinha, aí ele roda, ele solta, e pá, onde caiu aqui. Aqui vai ser o sepultamento. Então, a pessoa é sepultada ali. Então, ele perde a concessão de um local de escolha. E, por isso, os rabinos fazem tudo para não considerar que a pessoa se suicidou. Se, por exemplo, a pessoa se enforcou, e na hora que foi feita a análise, encontrou restos de pele nas unhas, que o cara tentou. Ele se arrependeu. Não foi suicida. Em terra comum. Porque ele não foi suicida. Porque no final, ele se arrependeu, então não tem machadinha para ele. Então, essa machadinha é colocada nas condições mais diferenciadas. Salvo engano, eu posso estar enganado, porque tem muitos anos que eu vi isso. Vladimir Herzog, o jornalista que se suicidou no tempo né, dizem que se suicidou no tempo da ditadura, no DOPS. Sim. A foto dele, você percebe que ele se enforcou ajoelhado no chão. Ajoelhado, como? Não é possível. No tempo que ele foi sepultado, enterrado como suicida. Mas existiu uma razão que não queriam falar que ele não tinha se suicidado, porque senão estaria indo contra a decisão daquele momento. Então ele foi enterrado naquele local. Salvo engano, acho que já tem uns 15 anos, por isso que eu posso estar enganado, eu acho que ele foi mudado, foi tirado daquele local e foi colocado junto com a família, porque, afinal de contas, ele não se suicidou, né? Sim. Essa purificação com as cinzas da vaca tem alguma ligação com as cinzas distribuídas na quarta-feira de cinza no catolicismo? Não. A cerimônia da quarta-feira de cinzas, ela é uma cerimônia que tem um outro propósito completamente diferente. Para quem não percebeu, o carnaval ele acontece antes da Semana Santa, tá certo? E o que significa ele? Ele é 9 semanas antes da Semana Santa. Então, quando vai chegar o momento da Semana Santa, há um período de 40 dias que é a Quaresma. Então, ali nesse período, há todo um recolhimento. No catolicismo bem vivido, não se faz festa, aniversário não se comemora, não se coloca música alta, porque está se aproximando o período da Semana Santa. Então, essa janela anterior à Semana Santa é a Quaresma. Só que
poxa, a gente está tendo uma vida tão legal e vai ter que entrar na quaresma. Então, para marcar que eu não, que eu terei que fazer um jejum das minhas condutas, a gente faz o carnaval, que é um extravasar de alegrias para dar início à quaresma. Quando acaba o carnaval, entra o período de tristeza. Então, é como se fosse assim, vou passar o jejum, vou comer muito, porque passarei 40 dias em jejum. Então, na quaresma, o que vai acontecer? Eu vou ter o carnaval, que é uma festa que é o folguedo, que a gente pula, dança, tal, e quando termina o carnaval, é a quarta-feira, que o carnaval vai até terça. Aí vem a quarta-feira de cinzas. Ocorre uma cerimônia na Igreja Católica em que cinzas são colocadas na cabeça das pessoas, trabalha com cinza nesse dia. Para quê? Para que você lembre que tu vieste do pó e ao pó retornarás, para que em ti caia a ideia de que tu não és alegria, que tu és tristeza, e então você tenha mais condição de entrar na quaresma. Então, a quarta-feira de cinzas, ela não tem a ver com esse ritual, porque ele tem a ver com a preparação para a quaresma, o período de silêncio interior pelo aproximar-se da Semana Santa. Na minha Bíblia de Jerusalém, os capítulos 19 e 20 começam assim: Yahvé falou a Moisés. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz que só os 10 mandamentos vieram de Deus. Nesses capítulos do Levítico, de que vieram essas regras? E aí ela ainda explica. Pergunto porque, pelos estudos, posso perceber um grande significado espiritual que impacta a vida das pessoas. Então, nós temos 613 mandamentos na Torá. Mas se você pegar a introdução lá do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai trazer 2 diferenciais. Ele vai falar disso lá na introdução. Ele vai falar assim, olha, a gente tem as leis que se aproximam das leis divinas, nós temos as leis cíveis, ou seja, as leis que vão regulamentar a sociedade dentro do judaísmo. Segundo o que a gente entende, a gente vai falar disso na próxima semana, porque aqui um dos ordenamentos dessa paraxá, dessa porção, vai ser sobre as festas a serem comemoradas, e uma dessas festas é a festa de Shavuot, onde recebem as tábuas da lei. Ali naquele momento, Moisés teria recebido de Deus e transmitido, e o povo todo teria ouvido por voz direta os 10 mandamentos que estão conectados a leis divinas, como diz Allan Kardec, a preceitos das leis divinas. E nós vamos encontrar uma série de outros mandamentos que estes vêm da tradição, esses vêm dos costumes celebrados, por exemplo, por Abraão. E aqui é colocado assim, e Deus falou a Moisés, ou como quer que esteja, o Eterno falou a Moisés, a Yahvé falou a Moisés, depende a Bíblia que você tem, porque aqui é um simbolismo de que Moisés estaria profetizando, ou seja, ele estaria recebendo isso dos espíritos superiores e transmitindo. Eu não estou assegurando, eu não estou falando que tudo que está escrito dessa forma foi transmitido por espíritos superiores e foi transmitido por mediunidade, mesmo porque a Torá, o livro como nós encontramos, foi escrito muito depois de Moisés. Então, e a gente imagina que existe um corpo, até porque a gente vê nos pergaminhos do Mar Morto uma similaridade com a compatibilidade com a Torá, mas a gente entende aqui, à luz da doutrina espírita, que a razão pela qual está escrita desta forma seria porque Moisés estaria recebendo essa inspiração ou essa profetização através de um evento mediúnico. É assim? Acho que a gente não pode assumir que seja de todas as formas. Por quê? Tem muitos rituais que a gente encontra na Torá que são rituais muito semelhantes àqueles dos egípcios antigos. E Moisés era um iniciado. Ele foi criado como filho da princesa. Então, do faraó. Então, ele teve acesso a toda essa condição. Inclusive, Emmanuel vai dizer
que os egípcios tinham toda a capacidade de comunicação e conhecimento do plano espiritual. Por isso, talvez Moisés poderia trazer não tudo mediunicamente, mas muito através das tradições. Então, muito foi transmitido desde Abraão. Algumas coisas talvez tenham sido trazidas por psicografia, outras ele coloca no intuito civil de ser um legislador. Então, eu colocaria dessa forma. Por isso que está escrito assim. E Deus disse, porque está sendo demonstrado, segundo o judaísmo, que teria sido por inspiração divina. Segundo o espiritismo, a gente pode debater isso de muitas formas. Queria dar só uma contribuição aí nessa resposta do... Bastante coisa para falar, né, Ilá? Não, eu quero só dar uma... Não, tá certo, eu quero só dar uma contribuição. São 613 leis, e essas 613 leis, elas são de inspiração mediúnica. Algumas são mais interessantes, outras são mais, caiu no buraco, o boi caiu no buraco, então paga o boi, não paga o boi e tal. São coisas mais simples, mas como ele era um grande médium, inspirados pelos espíritos superiores. Muitas dessas orientações eram muito comezinhas do dia a dia. Olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Outras, elas tinham um caráter moral mais elevado, que você percebe a presença de espíritos de escola trabalhando nisso. E mais acima, os 10 mandamentos, que seriam realmente uma referência em termos de lei moral. Então, quando ele diz, e Yahvé disse, é porque ele está dizendo, ele considera o Senhor... E aquela força, aquela luz, aquela energia que lhe dava as orientações, ele traduz como sendo Yahvé, né? O Senhor, Deus, o Eterno, sei lá como queira chamar. Mas esse poder que vem lá de cima é dos espíritos que traziam orientações que ora eram de caráter geral, ora eram leis civis para aquele pessoal. Mas todas elas tinham um traço de espiritualidade pela necessidade de guiar um povo naquele período tão difícil. Então, nós não podemos dizer assim, só os 10 mandamentos foram inspirados, o resto tudo... Não, ele também foi inspirado nos outros, mas a excelência desses ensinamentos, ela tem gradações. Tem algumas que são muito interessantes. Amar ao próximo como a si mesmo não está nos 10 mandamentos e nem por isso diminui a grandeza daquilo que ela tem. Então, você tem muitos mandamentos incríveis, tem outros que você diz assim, mas... Qual o propósito disso? Que o tamanho do corte do cabelo tem que ser não sei de que tamanho. Que como é que vai fazer o ritual para pegar uma vaca vermelha sem pelo branco para tocar fogo na vaca, né? Então tem coisas e coisas, mas a gente tem que entender o povo para o qual ele falou e tirar os aspectos espirituais. Para você responder para o seu povo lá, eu diria que você diga assim, mediunicamente ele recebeu todas essas, umas para um tempo mais curto, outras para um tempo maior. Aqui. O Talit seria similar a Jalabiá ou ao Balandral na maçonaria, exceto pelo uso na bênção. Não, porque o Balandral, sabe o que é Balandral, né? Balandral é a roupa do anjo. A roupinha do anjo. Jabiá, Balandral. Não é vestido, ele é só uma toalha posta sobre os ombros. Então, é diferente, porque ele não é como se fosse uma mortalha, ele não é uma roupa que se veste. A gente é um pano, uma toalhona cheia de franjinhas que você joga sobre os ombros e cobre. O povo ficou chamado de judeu em referência a Judá? Porque os filhos dos outros irmãos de Judá também são chamados de judeus? Vou responder. Como é que as pessoas costumam chamar nordestino no sul e no sudeste do país? Os paraíba. Mas eu não sou paraibano, eu sou pernambucano. Os paraíba. Quando vem uma pessoa que vem do Oriente, a gente diz que o cara é japonês ou que ele é chinês. Eu não sou chinês, eu sou vietnamita. Não, meu filho, aqui você é China. Por quê? A gente faz um reducionismo e trata desse jeito. A mesma coisa aconteceu. Ali existiam os filhos de Judá, os filhos de Isacar, os filhos de Zebulon. Cara,
O mais conhecido de todos era a tribo de Judá, porque era onde estava a presença do rei, etc., naquele sul da Judéia ali, onde prosperou bastante, era o mais próspero. Então, chama tudo de judeu, que fica mais fácil. E foi assim que, mas se você for dentro, lá na época de Jesus, lá tinha os samaritanos e tinha os galileus, eles não se misturavam, eles sabiam se identificar. E já eram só 3 regiões. No passado, eram as 12 regiões, onde, não, você é da tribo vizinha, você é da tribo de Gad, não, você é da tribo de Isacar. Eles se identificavam como 12 tribos. Depois passaram a ser um estado único. Depois se dividiram em 2. Depois se dividiram em 3. E aí foi quando teve a diáspora e foi todo mundo embora e acabou prevalecendo o nome dos judeus. Mas é assim como os Paraíba representam todo mundo do Nordeste, a pessoa esquece. É Paraíba e pronto. É verdade, verdade. E a Flávia pergunta o seguinte: Álvaro, os Cohen são levitas? E qual o significado? Sim e não. Então, sim, porque são todos da tribo de Levi, mas nem todos da tribo de Levi seriam Coanim, sacerdotes. Por quê? Porque os sacerdotes são os descendentes de Aaron, do irmão de Moisés. Então, dentro da tribo de Levi, a gente vai dividir, fragmentar em 2 grupos. Um que são os descendentes dos filhos de Arão, e o outro é a tribo de Levi, que vai trabalhar no templo, mas não vai ser sacerdote. Agora é importante a gente enfatizar, a gente já falou várias vezes disso, mas é legal a gente falar, como a gente falou bastante de Levi, de sacerdotes, que ao tempo de Jesus, aqueles sacerdotes do templo não eram todos necessariamente descendentes de Arão. Por quê? Porque esses cargos passaram a ser comercializados pelo Império Romano. Então, quando a gente pega o período do primeiro templo e o período do segundo templo, no segundo templo, com um período erguido muito menor, você tem um número muito grande de sacerdotes comparado ao primeiro templo. Por quê? Porque os romanos começaram a vender. Então, os saduceus, que eram muito ricos, eles são tidos no judaísmo como dissidentes do judaísmo, acho que essa é a palavra mesmo. Eles eram um grupo muito ricos. Então, eles compravam esses cargos do Império Romano. Então, quando a gente vê lá no Evangelho que os sacerdotes fazendo uma manipulação para os fariseus, isso fica bem claro no Evangelho, em algumas passagens, que os sacerdotes estavam manipulando os fariseus para condenar Jesus. Não é um grupo conectado a uma religiosidade, mas é um grupo dissidente que comprou um cargo que era religioso, mas se tornou político, e tenta manobrar uma massa intelectual, porque eles têm a força do apoio do governo romano. Então, quando a gente vê os Gamaliel ou ou Nicodemos indo defender Jesus, eles não eram saduceus, eles não eram sacerdotes, eles eram fariseus, mas eles estavam comprometidos com a lei. Então eles vão defender Jesus, enquanto outro grupo pequeno, sacerdotes, manipulam alguns fariseus desviados para acusar Jesus. Então, eu acho que é legal colocar, porque está conectado ao nosso estudo de hoje. Sim, sim. E a Isilda diz o seguinte a respeito do talit, né? Que ela diz que também tem azul e branco também, não é? Sim. Preto, com branco. E esse o Marcos... é até menos comum. É o quê? Nessa cor é até bem menos comum. E o Marcos traz uma observação, olha. Faz um pouco mais de 7 anos que o Vladimir Herzog recebeu um novo atestado de óbito, conforme notícia da Comissão Nacional da Verdade, da CNV. Legal. Pronto. Ok? E a nossa amiga Teca Filizola, uma cliente minha desencarnou e só quando cheguei para o serviço
dela que fiquei sabendo que o velório e o enterro judaico não tem flores. Qual a explicação em relação a isso, por favor? Jacó levou pedra ao túmulo de Raquel. E a gente sabe que, por exemplo, não é todo mundo que poderia levar uma flor. Algumas pessoas não podem levar. Então, a pedra todo mundo pode levar. Todo mundo pode fazer a reverência. A pedra, quando é colocada em cima, ela serve para selar, para, vamos dizer, se for mexido no túmulo, vai ter que tirar a pedra. Então, a tradição diz que tem que ser levado pedra, mas você tem mais alguns? Tenho informação aqui, que é o seguinte. Um ano depois, o que terá sobrado das flores? Um ano? Meses depois, né? Não sobra mais nada. Não tem mais nada. E da pedra? Ah, é para sempre. Então, é um sinal de perenidade, ou seja, eu vou deixar para sempre a marca de que eu estive ali. Quem assiste o filme A Lista de Schindler, na cena final do filme, o túmulo dele é visitado pelos que estavam na época vivos, encarnados, e que eram personagens reais do filme. Se vocês verem, na última cena, eles vão com uma pedra, colocando cada um deles uma pedra sobre o túmulo. Né? E os descendentes vão lá e colocam. Que é exatamente o costume de lá. Eu estive aqui, tá? Eu estive aqui. Eternizou, acabou.